Agora. Oi, Cristina. Ei, boa noite. Já, Tudo bom? Quero agradecer vocês, né? Ana Clara, Samara, pelo convite. Muito a obrigada. gente que agradece. Espero poder contribuir aí com vocês, com o tema para vocês. Aí é preparada para compartilhar a tela, que aí a gente vai. Ah, sim. Já posso compartilhar? Não pode ir. Foi. É isso, boa aula, gente. Boa aula. Obrigada. Bom, gente, tá piscando um pouco aqui para mim, não sei se é aí para vocês também. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me falem aqui. Eu fui convidada, né, para falar o tema da mulher em situação de violência. Eu sou psicóloga, já me apresentaram, trabalho há bastante tempo com mulheres, né, em Belo Horizonte. Trabalhei numa maternidade, atendendo a mulher em todas as situações e na situação de violência. Trabalho também com grupos no atendimento a mulheres vítimas de violência. Bom, eu resolvi trazer para vocês aqui, na verdade, a gente bater um papo, eu falar um pouquinho para vocês e depois a gente ter a oportunidade de trocar experiência, né, através das perguntas, através do bate-papo com as meninas. Nós vamos começar o nosso trabalho de hoje com uma história. E ao longo dessa apresentação, nós vamos rever trechos dessa história. Maria nasceu no Ceará. Depois de se formar na faculdade, decidiu se mudar para São Paulo para fazer mestrado. Lá conheceu o colombiano Marco, um rapaz gentil e educado. Maria e Marco namoraram por um tempo e se casaram. Com o nascimento da primeira filha e a conclusão dos estudos de Maria, mudaram-se para Fortaleza, onde nasceu a segunda filha do casal. Bom, gente, a nossa história, né, a história da mulher, já começa no nascimento. Nascemos, né, a mulher nasce inserida numa cultura. Essa cultura diz respeito aos valores, às crenças, hábitos e costumes dessa família que ela está inserida e a sociedade. E ela já nasce com um marcador, né? Ela já nasce com um marcador de identidade, menino ou menina, né? Já tem aí um direcionamento. Esses valores, essa cultura, muitas vezes são tão integrados, né, à formação de identidade dessa menina ou menino, todos esses valores, crenças, que muitas vezes nós confundimos com o biológico. São tão fortes que passam despercebidos e às vezes a gente acha que são naturais. Por exemplo, quem já ouviu falar, quem deve cuidar, né, da criança é a mulher. Menina, não ponha esse vestido, ele está muito curto, né? Você não pode se vestir assim. Então, hábitos, né? A menina veste rosa e o menino veste azul. A menina brinca com bonecas e os meninos brincam com carrinhos. Tudo isso, né? Esse conjunto, né? Inserido na cultura em que esse menino nasce, diz respeito, né? Vai interferir mais tarde e durante o desenvolvimento na forma como ela vai lidar com o mundo e na percepção. E nós estamos falando aqui, né, da questão da violência. Como que isso, né, esses valores, essas crenças e costumes, hábitos, vão interferir nesse caminho da violência contra a mulher? Vamos avançando. À medida que a mulher se desenvolve, ela aprende, né? Ela tem um aprendizado. Ela começa a fazer escolhas.
ela honra, né? Honra a família, né? Acredita, aprende os ensinamentos da família, mas chega um momento em que ela decide que ela pode fazer escolhas. E essas escolhas implicam em responsabilidade, né? Em responsabilidade. Que escolhas, né? E a violência, falar de violência é falar de um sistema complexo. A violência não é algo individual que diz respeito só ao indivíduo, né? A violência, ela está num contexto social e ela é coletiva, ela não diz respeito só à família que está vivendo, às vezes a família que vive a violência doméstica, a mulher que foi agredida em várias situações, né? Por ela estar usando uma roupa curta, por ela entrar num vagão de metrô, num ônibus, por ela usar um serviço, né, de saúde. E é um tema também que eu quero trazer aqui para você, já que nós estamos falando com muitas pessoas, acredito, que vão trabalhar, né, e que trabalham na saúde, de como que nós recebemos a mulher que nós atendemos. Eu trabalhei durante muitos anos e trabalho ainda, mas trabalhei muitos anos num hospital atendendo mulheres. E quando a gente, mulher, atende uma mulher, né, é preciso que a gente coloque que em determinado momento que eu coloque os meus conceitos, né, as minhas crenças de lado, para estar aberta a essas crenças e conceitos que essa mulher que chegou está trazendo. Porque é violência também eu censurar ou colocar os meus conceitos, né? Por exemplo, me perguntam assim, você é a favor ou contra do aborto? Você é a favor ou contra? E eu respondo assim, eu sou a favor da mulher, né? Cada pessoa que chega até você, ela é única, ela é única. Né? Então não dá para eu usar a experiência de uma em outra. Então a gente tem que entender essa pessoa dentro do contexto, dentro da história dela e dentro do significado dessa vivência que ela está trazendo e dessa escolha que ela vai fazer. Porque senão eu estou repetindo uma violência, né? Quando eu coloco a minha crença em cima dessa mulher. E é violência, né? O que nós percebemos é que muitas vezes a mulher que chega para um serviço, para um atendimento, ela não se dá conta de que ela está sofrendo violência. Ou ela tenta amenizar a violência sofrida, né? Ele não gosta da minha roupa porque ele tem ciúmes, né? Porque eu gosto, mas ele não gosta, né? Ele acha que eu não sei conversar, né? Eu acho que mesmo que eu tenho que aprender, né? Ele censura meu comportamento, mas isso aí é normal, né? Então, a gente está o tempo todo, né? Tentando encontrar uma justificativa. E às vezes a mulher chega vítima de violência e ela às vezes justifica, não, ele estava nervoso, ele não queria fazer isso. Nós tivemos uma mulher no grupo, numa ocasião, em que ela sofria, né, violência física do marido, e ela teve um período que ela desapareceu do grupo. Desapareceu do grupo e nós nos perguntávamos onde que ela estava, o que aconteceu. Passou um tempo, ela voltou e disse que estava internada, que ela tinha perdido os movimentos da mão. Aí ela explicou para a gente que ela brigou, que o marido brigou, mas o marido, ele empurrou ela de cima da laje da casa dela, ela caiu e a mão dela foi inutilizada, ela perdeu os movimentos da mão. E aí ela falou para a gente, olha, mas eu fui a culpada, porque eu fui a culpada, porque ele, na verdade, opa,
porque na verdade ele não queria fazer isso comigo. Ele... Nossa, peraí, gente, desculpa, eu tive um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui onde que nós estávamos. Aqui. Eu fui a culpada porque ele chegou cansado do trabalho e eu fui logo falando, né, que os meninos, trazendo problema dos meninos, falando que eu estava cansada. E aí ele pegou e ficou nervoso, me empurrou, né, e me agrediu. Então, muitas vezes a gente percebe também que a mulher não tem essa consciência de que ela está passando por uma agressão. E essa questão da a violência contra a mulher, ela acompanha a mulher na história da humanidade, né? Quando a mulher resolveu, quando a mulher fez movimentos e foi votar, usou calça comprida, e foi mudando a sua história e questionando, né? Por que ela tinha que ficar dentro de casa cuidando dos filhos? Por que ela não podia ir para a escola? Por que ela não podia ter uma escola? Por que ela tinha que se formar só professora? Por que não podia ser diferente? Quando a mulher começou esse movimento, não teve mais volta, né? Porque seria muito assim tranquilo se nós reconhecêssemos, né, que a mulher é diferente, é inferior ao homem, sim, e que ela não tem que disputar nada e que tem que ficar quieta e ela não pode falar, não pode ter voz, que ela precisa obedecer, né? E que ela não pode fazer muitas coisas que hoje ela faz. Seria muito interessante se ela ficasse tranquila, não seria? Entre aspas, né? Porque, na verdade, não haveria, né? Talvez ainda haveria, porque se ela não reconhecesse que seria violência, né? Que tudo isso que acontecia é uma espécie de violência e existem várias formas de violência, né? Nós vamos ver aqui. Mas antes da gente falar das várias formas de violência, é preciso a gente entender, né? A misoginia, o papel dela na questão da desigualdade entre os homens e as mulheres, né? A misoginia, ela pode ser entendida como uma palavra, uma ação ou comportamento que envolve desconfiança, desprezo ou ódio pela mulher, ou por qualquer outra questão nela relacionada ao feminino. E como eu dizia, né, a baixa percepção das mulheres acerca das situações vividas como violência. Muitas vezes ela entende que isso é normal, né? Você vê uma briga, uma pessoa, um homem agredindo uma mulher, um marido, uma mulher, você acha, é normal, é discussão de casal. Não tinha até pouco tempo, tinha aquela frase, briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher. E há pouco tempo também, as mulheres, né? Um casamento, há alguns anos, né? Um casamento podia ser anulado se o marido descobrisse que a mulher não era virgem. E por aí vai. Eu estava lendo sobre a história da Maria Antonieta, não, desculpa, a Maria Leopoldina, né? E vendo assim que ela, no dia 2 de setembro, assinou, né, a independência do Brasil. Mas a independência, a data que entrou para a história foi a de 7 de setembro, né? Quando Dom João deu o grito. Então, a história da mulher tem muita, tem uma história de desigualdade, né? E de violência ao longo do tempo. A história de uma mulher, a história nem sempre não, ela não é igual. Uma mulher não vive uma situação igual. Muitas vezes a gente, num atendimento, numa equipe de saúde, às vezes pergunta, mas por que você não fez dessa forma? Por que você não reagiu? Ah, mas você está lá porque você quer. Por que você não sai disso? Né? Lembra das crenças, do aprendizado, né? E às vezes ela até acha que ela tem que estar ali, né? Ela acha que ela tem que estar. Era muito comum no hospital
chegar a mulher estava lá, teve o neném, né, e tal, e o marido chegar e perguntar, aqui, quando que a minha mulher vai poder me servir? E eu ouvi isso várias vezes, quando minha mulher vai poder me servir. Ou então ela falava assim, fala com meu marido que eu tenho que ficar de resguardo porque ele já está aqui, né, querendo que eu vá para casa. Então, a mulher, né, como um objeto, né, de prazer. Marco conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissionalmente. Foi aí que as coisas mudaram. Cada vez mais intolerante e explosivo, seus comportamentos foram deixando Maria ansiosa, sem saber o que esperar. Por besteiras ele gritava e batia nas filhas. O medo e a tensão constante passaram a fazer parte da rotina familiar. A violência não é só bater, não é? Muitas vezes a mulher tem a noção, ela chega e fala assim, mas ele não me bateu. Porque a violência ela é mais que se entende, né? Que quando bate ou quando tem uma violência sexual, tá mais claro, né? Mesmo assim, às vezes bate, como eu trouxe o caso, né, anterior, e ela arruma uma justificativa. Mas por que, né, que arruma uma justificativa? Às vezes a questão da dependência econômica, às vezes porque aprendeu que não pode, que tem que viver para sempre, que um casamento não se desmancha. Lembra que eu falei que às vezes as crenças, os hábitos, eles são quase que biológicos, né? Eles parecem tão naturais que parece que você nasceu com aquilo, né? Que você não adquiriu aquilo, que você já veio com aquilo. Então, existem vários tipos de violência, aqui algumas, né? A violência física, né? Que todo mundo, acho que consegue enxergar melhor como é, né? Quando afeta a integridade do corpo ou a saúde. A moral, né? A questão da calúnia, né? Quando essa mulher, né? Essa mulher, ela é puta, né? Essa mulher, ela tem muitos amantes, ela trai, né? Ela não é certa, ela não é direita, né? A questão moral, a questão patrimonial, né? Quando, por exemplo, o seu namorado, seu companheiro, seu marido pega seu talão de cheque, seu cartão de crédito e usa, né? E não, mas eu usei porque precisava, coitado, né? Ou quando vende um bem que é seu, ou quando rasga ou inutiliza um documento seu. A sexual, né? Que a violência, né? Sexual contra a mulher, qualquer tipo, né? A gente acha que é só estupro, que é a violência, a maior violência em relação à mulher, mas não só o estupro, mas a relação que não é consentida, uma mão, né, que é passada em você sem o seu consentimento, num local público, em qualquer lugar que seja, que desde que você não tenha autorizado. A psicológica, que a questão da autoestima, que fere a sua identidade, palavras de agressão, palavras que te rebaixam, gritos, bater de porta, tudo isso é uma agressão psicológica. A agressividade na casa de Maria foi se intensificando. Por se irritar com o hábito de chupar o dedo que uma de suas filhas tinha, Marco costumava amarrar a mão da menina todas as noites. Certa vez ela conseguiu se soltar e ele a tirou da cama violentamente e a colocou embaixo do chuveiro. A cada episódio, porém, ele se mostrava arrependido e amoroso, e Maria nutria o sentimento de que as coisas pudessem melhorar. Em um desses momentos, Maria engravidou-se de sua terceira filha. Muitas vezes, né, a agressividade vem acompanhada depois de um pedido de perdão, de um presente, e aí vai se disfarçando e mascarando a violência. Essa frase aqui, a mulher não é mulher, a culpa não é sua. Eu não gosto muito dessa palavra culpa, não, sabe? Culpa, eu acho muito pesado. Mas eu quis trazer essa frase, mulher, a culpa não é sua,
Porque geralmente a mulher que passa por um episódio de violência, o primeiro sentimento, a primeira, né, questão que ela traz é de se sentir culpada por algum motivo. Porque lembra aquela imagem lá atrás, apontando para a mulher? Porque socialmente, né, ela pode ser culpada, né, por algum motivo. Ou porque ela usava uma roupa tal, ou porque ela se insinuou, ou porque ela fez alguma coisa errada para a mulher, né? A mulher não pode ter autonomia, sair por aí e tal, né? Tem que ficar ali presa. Então, alguma coisa errada ela fez, né? Então, a gente tirar essa coisa da culpa, né? Na verdade, eu gosto de falar, sempre quando ela me traz a culpa, eu gosto de conversar com ela sobre a questão, vamos tirar a culpa, vamos colocar a minha responsabilidade no mundo, né? É, A culpa, para mim, está muito ligada a castigo, né? A castigo. E a responsabilidade é você olhar para essa situação e se deparar com oportunidades de mudança, o que é melhor, né? É, uma vez a gente, no estudo, eu me deparei com uma questão que eu achei muito interessante, que eu quero falar para vocês aqui. Os dois exemplos, né, que nós temos de mulheres na religião, pelo menos que é a Maria, né, a Maria, que é santa, pura, né, e a Eva, que é a que comeu a maçã e foi a culpada de todos os males da humanidade. E a mulher vem carregando isso, né? E o que é ser responsável no mundo? O que é fazer minhas escolhas, né? O que é ser responsável por minhas escolhas? É saber, né, que eu sou livre para escolher, livre para arcar com as consequências das minhas escolhas e que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Certa noite, Maria levou um tiro nas costas enquanto dormia. Marco diz que 4 assaltantes entraram na casa. Mais tarde, a perícia desmentiu essa versão. Maria ficou paraplégica. Ao voltar do hospital, 4 meses depois, após complicações, 2 cirurgias e traumas psicológicos, Maria ficou 15 dias em cárcere privado em sua própria casa e sofreu nova tentativa de homicídio. Desta vez, Marco tentou eletrocutá-la no banho, sabotando o chuveiro. Bom, gente, meu corpo e minha alma sentem, né? Tem uma frase, né, que a gente vê muito, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras vai muito além do meu corpo, minhas regras, porque eu dizia, né, atrás que a violência, ela fala de um coletivo, né, de um grupo, de uma sociedade, de mudanças na sociedade, de regras da sociedade. E que não é só, ela fala mais, por quê? A mulher branca, a mulher preta, ela vive 2 vezes mais a violência do que a mulher branca. Um homem negro, ele vive mais violência às vezes do que a mulher branca. Então, nós temos que pensar, precisamos pensar no coletivo. Precisamos, e por isso, assim, eu vejo a importância dos grupos de mulheres, sabe? Dos encontros de mulheres, quando as mulheres podem falar do que não está legal para ela, o que ela sente, assim, que pode ajudar e mudar a vida da outra, e compartilha as suas vivências, porque o nosso corpo, ele fala, né? E eu coloquei aqui que o corpo da mulher grita, né? Ele não só fala, mas ele grita. Ele traz marcas, né? E que marcas, né? Que muitas vezes
a mulher está... E isso acontece muito, né? Porque essa soma de falta de expressão, de aceitação, de vivência, de liberdade que a mulher vive, isso vai deixando marcas, né? Deixa a depressão, deixam doenças, deixam... na saúde da mulher, a gente percebe, né, muitas doenças, né, dor pélvica, a dor, né, no feminino, né, o câncer de mama, as doenças do ovário, do útero, as marcas, né, marcas mesmo, questões de pele. Então, assim, isso tudo, essa repressão, essa falta de vivência, esse contato com o que o que a mulher é de origem, lembra do nascimento que eu falei? Como se a gente nascesse livre e a gente tem uma história, né, dos nossos antepassados que a gente já traz nesse nascimento, acredito eu, isso é uma crença, tá? E que vai se moldando, moldando. E a mulher, isso não passa batido, né? Isso não passa batido, que ela não vive, a violência que ela vive no seu dia a dia. E eu acho muito importante nós, profissionais de saúde, estarmos atentos a essa vivência. Porque quando a mulher chega, ela não está falando simplesmente de uma dor na ponta do pé, né? Ou quando ela traz uma história de depressão, quando ela traz uma história familiar, é muito importante que a gente preste atenção nessa história e nessas marcas que ela traz, não só no corpo, não só no que ela sente, mas no que falta para ela, né? No que está faltando na vida dela, né? O sentir, né? Passa para o faltar, né? E o que falta na sua... O que está te faltando, né? Depois de 2 tentativas de feminicídio, Maria foi juntando as peças, entendendo os comportamentos de Marco, ao inventar histórias, ao insistir para que a investigação do suposto assalto não fosse levada adiante e ao fazer Maria assinar uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Por meio de familiares e amigos, Maria conseguiu o apoio jurídico necessário para sair de casa sem colocar em risco a guarda das filhas. Todas nós, né, temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo, usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. O que eu deixo para você é: ancore-se na sua própria vida interior. Crie um espaço de cuidado e carinho para si mesma. Não espere que os outros façam o que somente você pode fazer por si mesma, né? Precisamos aprender a cuidar uma das outras e a cuidarmos de nós mesmas, não é? Gente, muito obrigada. É o que eu tinha para trazer. Espero, né, poder assim aprofundar alguma coisa que né, não ficou muito clara ou algo que eu não tenha dito que vocês queiram falar. Estou aberta, tá? Para as perguntas e para os comentários. Obrigada. Muito obrigada, viu, Cristina? Só esperar a Samara voltar aqui. Tivemos muitos elogios. Tivemos, por enquanto, 4 perguntas, mas vocês que estão assistindo podem continuar mandando as perguntas que a gente vai passar aqui para ela agora. Aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui. A primeira pergunta boa noite, tudo bem? Queria saber se você tem alguma abordagem, dicas, não sei, quanto a mulheres que ainda acreditam no papel da mulher na casa e reproduzem ideais misóginos. Deixar a pergunta aqui também na tela. Ah, tá.
Se eu tenho alguma... Ah, tá. Abordagem, dicas, quantas mulheres que acreditam no papel da mulher na casa e reproduzem ideais misóginos. Olha, dica. A dica que eu tenho para as mulheres, né, que acreditam no papel da mulher na casa, eu até acredito que a mulher tem um papel na casa, que o homem tem um papel na casa, que todos nós temos um papel, né? Ocupamos um papel. Mas a dica maior que eu tenho, que eu acho, que eu acredito, é que ela olhe para ela, sabe? Pare, olhe para dentro dela, faça a pergunta para ela. É aqui que eu quero estar? Como eu me sinto aqui? Eu me sinto bem nesse lugar, nesse papel que eu estou exercendo? Porque só ela pode mudar, né? Lembra que eu falei, não adianta chegar uma pessoa para você fazer um atendimento e você também esbanjar, jogar em cima dela, né? A sua cultura, as suas crenças, né? O seu conhecimento. Não, ela traz um conhecimento próprio. E dentro dela existe a resposta, né? Então, eu diria para ela, olhe para você e faça a pergunta, né? O que te motiva a estar nesse lugar, né? Você quer estar nesse lugar? O que você aprendeu sobre este lugar? Você valida e acredita? Porque se ela não quiser mudar, ninguém muda, né? Eu honro meus pais, acredito no que meus pais me ensinaram, né? Ou seja, o que eu aprendi no mundo, mas eu posso cortar esse cordão e seguir com as minhas crenças e com o que eu quero fazer da minha vida aqui para frente. Porque só eu sou responsável, né? Não tem essa assim de, eu fiz isso porque fulano falou para eu fazer. Eu faço isso porque falaram que tem que ser assim. Não, a gente tem que parar e perguntar, é isso que eu quero? Então, eu acho que a dica seria essa, né? Assim, porque as mulheres também não são só os homens, né? Muitas vezes a própria mulher também condena a outra mulher, né? Outro dia eu vi um post político em que eles estavam horrível, assim, com relação à mulher, sabe? Colocando coisas horríveis. E alguns homens fazendo comentários, e algumas mulheres também. Então, isso é muito triste, mas eu acho é a questão mesmo da consciência, da pessoa não parar, olhar e se ver assim, em que lugar ela está, né? Como está a nossa sociedade? Ela é justa, ela é injusta? Eu estou feliz? Eu estou livre? Como que é? Eu acho que tem que fazer essa pergunta sempre. Né? É isso. Não sei se respondeu, mas é isso. Eu não estou ouvindo. Desculpa, gente. Mas só para reforçar, está tendo muitos elogios à palestra. Aí, Sassá, você quer ler a próxima pergunta? Pode falar. Se eu respondi essa, pode falar. Eu leio a próxima, então. A próxima pergunta é como abordar no atendimento a questão da violência contra a mulher? Por exemplo, se você desconfia que uma paciente é vítima de violência, como abordar a questão com ela sem fazer com que ela fique na defensiva e acabe se afastando? Sim. Como eu disse, muitas vezes, ou a mulher não tem consciência que ela é vítima de violência, ou ela está tão impregnada da cultura, né, que ela não aceita, né? Ela tem justificativas para essa violência que ela sofre, né? Muitas vezes ela quer até tirar a queixa, ou ela tem algum motivo dela lá para se manter ali, né, nesse lugar de violência. Mas é muito importante que essa mulher se sinta acolhida, né? Sinta que, porque vão ser os passos dela, não vai adiantar você querer tirar ela dessa situação se ela não quiser. Viram a história que eu fui colocando? Eu até esqueci de falar no final, né? Essa história é a história da Maria da Penha, que deu origem à Lei Maria da Penha. Né? Então, assim, é um processo, porque é muito sutil como a pata de um elefante para quem está atento, né?
Mas é uma construção da sociedade. Não, isso é normal, não, isso aí não é demais, né? Isso aí, foi só isso, né? Então, essa mulher, ela está vivendo uma situação sozinha, então ela precisa se sentir acolhida, ela precisa ter confiança, vai ser um passo de cada vez, porque às vezes nós já demos muitos passos e a gente vai querer que ela também dê esses passos. Não sei por que ela está vivendo isso. Nossa, não é possível. Será que ela gosta? Não, ela não gosta, né? Mas às vezes ela vai dar um passo pequenininho quando ela reconhecer que ela está vivendo uma situação. Então eu diria que acolha, né? Escute, mostre que você está ali como aliada dela, né? E que é um local onde ela pode contar, ela pode trazer questões, onde ela pode falar do que não está legal com ela, né? Por isso eu acho também que funciona muito o grupo, e por isso eu acredito muito numa mulher ajudando a mulher. Obrigada, Cristina. Próxima pergunta. Como abordar o tema aborto na faculdade de medicina e garantir que mais médicos consigam adotar uma postura a favor da mulher, independentemente de suas crenças pessoais? Muito importante, né? Eu acho que é árdua, uma luta árdua, né? Porque o tema aborto, que eu já falei, né? Para mim, não é o tema aborto, é o tema mulher. Porque quem aborta é a mulher. O homem não tem essa vivência, né? Não vai existir um protocolo para o homem que vai fazer aborto. Não tem, né? Existe um protocolo para a mulher que vai fazer o aborto. Agora, quem é essa mulher, né? E assim, só que antes de você chegar para essa mulher, você precisa olhar para você. Então, quem vai fazer essa abordagem, né? Então, eu acho que o que pode fazer, gente, discussão, 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 falar disso, né? Porque muitas vezes a mulher, ela sofreu. O aborto no nosso país é crime, né? Ele é criminalizado. Mas eu trabalhei durante muitos anos no aborto legal, desde em Belo Horizonte, desde quando ele veio para Belo Horizonte. Então, nós somos o hospital que começou, né, a trabalhar com o aborto em Belo Horizonte. Era muito mais difícil do que hoje. Eu não lembro muito a data, mas eu acho que foi lá pelo ano 2000, sabe? Acho que foi mais ou menos por aí. Então, no plantão, por exemplo, existia sorteio de quem ia fazer o aborto. Muitas pessoas não aceitaram de jeito nenhum. Aí, psicólogas, né? Que eu era da equipe de psicologia, não aceitaram de jeito nenhum trabalhar nessa equipe. Era muito complicado. Hoje já está bem diferente, bem diferente. E o que a gente discute, né? Que a gente vê na equipe, é que a abordagem não é a abordagem do aborto, a abordagem é a abordagem da mulher. É o que a mulher quer, como que ela está se sentindo. Né? Então, nós já tivemos casos de que a mulher foi vítima de violência sexual e ela quis ficar com a criança. Ou, às vezes, muitas vezes também não foi vítima de violência, a história estava meio distorcida. Outra hora, ela não quis ficar com a criança de jeito nenhum, era uma vivência para ela doída, dolorosa, que ela não aceitava de jeito nenhum. Em outros momentos, ela chegou ao serviço num momento que não tinha mais como fazer o aborto. E muitas vezes era uma menina jovem, né? Eu vi uma outra aula live de vocês falando de uma festa em Diamantina que bebida livre até meia-noite, é isso, mais ou menos? Não, mulher podia entrar até meia-noite com a bebida, né? Open bar, né? Sim. E depois disso eu fiquei assim, gente, meu Deus, sabe por quê? A gente recebe. Eu não estou mais em serviço, eu me aposentei deste serviço, né? Eu trabalhei 30 anos nesse serviço, quer dizer, o serviço começou em 2000, da questão do aborto. Mas a gente recebia meninas, assim, universitárias, muitas, de festas, em que ela não tinha consciência do que tinha acontecido e que 2 meses depois ela se viu grávida. Então, ela não sabia nem assim o que tinha acontecido. Ela lembra que na época ela acordou e tal, ela estava, né, sentindo umas dores
na pelve, então, assim, umas coisas, mas ela não sabia, assim, sabe? E é muito complicado, gente. Eu falo assim, para as jovens, para as mulheres, sabe? Da gente se colocar, às vezes você acha que o acaso vai te proteger. Gosto de falar muito isso, sabe? A questão do acaso. Só um minutinho. Gente, só um minuto, que é minha mãe, que ela é senil, chegou aqui. Tranquilo. Nossa Senhora. Gente, desculpe. A minha mãe é senil e ela saiu lá da casa. Sem problema. Você levar ela ali, é o remédio dela. Mil desculpas. Mas aqui, eu até esqueci onde eu estava. A questão das meninas, né, do aborto. Você estava falando das meninas que chegaram. Que chegaram. Pois é. E assim, eu às vezes falava, o acaso não vai nos proteger, né? Então, eu acho que a mulher, ela precisa confiar nela, acreditar nela e saber e olhar o que ela quer, sabe? Essa liberdade nossa passa também pela responsabilidade nossa, com a nossa vida, com o nosso corpo, com a gente, com o que eu quero para mim, sabe? E como que eu lido com essas questões. E às vezes eu via questões dolorosas, doídas, e que a gente ficava na impotência de não poder fazer nada, sabe? E de às vezes não ter nem como naquela pergunta, né? Aliás, ainda estava nessa pergunta eu acho que talvez isso que incomoda os profissionais de saúde, né? Essa impotência, às vezes, diante do que é proibido, do que é permitido, do que a gente vai poder ou não fazer, né? Sim, muito obrigada, Cristina. Próxima pergunta é: quais são os principais erros de um profissional de saúde ao lidar com uma mulher vítima de violência? E o que você acha que deve ser feito para que tais ações não se repitam? Como é que é? Quais são os principais Erros. Essa pergunta aqui, erros de um Isso. profissional de saúde ao lidar com uma mulher vítima de violência e o que deve ser feito para que tais erros não... Olha, gente, os principais erros são julgamento, né? Eu acho que é a questão do julgamento, a questão de colocar a minha referência na questão do outro. Eu acho que o trabalho do profissional que trabalha com o aborto hoje nos hospitais, na equipe de saúde, ele é limitado, porque nós trabalhamos com a lei e num protocolo de aborto legal, né? Geralmente, vários profissionais assinam esse aborto, esse protocolo, né? Lá na clínica, no mínimo, lá no hospital, no mínimo, 3 pessoas assinam. E, geralmente, a pessoa que é vítima, né, que vai fazer o aborto, que é vítima de violência, passa por uma equipe. Agora nós vimos uma lei aí de que os médicos têm que notificar a polícia, né? E isso aí já também inibe muito e atrapalha a abordagem, porque até então a mulher não tinha que fazer nem BO, não tinha que fazer nada, ela podia chegar no serviço e submeter ao protocolo e ter acesso à questão do aborto. Como é que é? O que você acha que deve ser feito para que tais ações não se repitam, né? Olha, eu acho um dos caminhos é a capacitação, sabe, dos profissionais que estão trabalhando. Porque eu acho que é sempre olhar para você, para suas crenças, para saber, porque não adianta você fazer a abordagem com as suas crenças, a sua opinião não interessa. O que interessa é a opinião de quem, da paciente, da mulher que a gente está cuidando, né?
Então, eu acho que é isso, sabe? Que é capacitação, como falar do tema, discutir o tema, né? Pode ir para a próxima pergunta agora. Sugerir a paciente ou redirecioná-la para ajuda ou setores psicológicos é viável? Pergunto isso pensando em casos que a violência é aparente, mas não é abordada ou relatada pela paciente. Sim, sim, claro, é muito viável. Porque ela tem a possibilidade de olhar para ela, de olhar para a situação dela, de ressignificar esses ensinamentos e aprendizados que ela carrega pela vida dela, né? É o que eu falei, eu honro, acredito, né? Respeito minha família, respeito a minha história, o social, o que eu aprendi, mas chega um momento em que eu cresço e aprendo e posso ser capaz de me libertar desses ensinamentos que parecem biológicos, né? Que parecem naturais, parece que eu nasci com isso, mas que eu posso refletir, olhar e querer me ver livre disso, não querer mais isso na minha vida, né? E só assim, só através da reflexão, do autoconhecimento, dessa parada, né? Não é mágico, não é um bate-papo, é um trabalho mesmo, né, reflexivo, de terapêutico, por que não? De grupo, né? Eu falo nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala de você entrar em contato com o seu poder, com a sua alma, com a sua essência. E esse poder, ele te dá autoestima, ele te dá mais gás, mais energia para você enfrentar, mais segurança para você enfrentar, né, as questões da sua vida e tomar decisões assertivas. Então é isso, sabe? Como que você entra em contato com esse poder? Através da terapia, é uma das formas. Através das artes, da dança, da música. E muitas vezes quando você está sofrendo, né, uma violência, sofrendo, você se afasta de tudo isso, e você se fecha ou se isola, né? A próxima pergunta é como ajudar uma mulher em situação de violência, não como profissional, mas como amiga, filha, sobrinha. Olha, escutando, falando que você, estando do lado, né? Amparando, cuidando. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Uhum. Encaminhando, se for o caso. Não julgando também, assim, é, também como profissional, como amigo, né? Às vezes a gente julga muito, assim. A gente, que eu falo, os amigos e tal, uma menina que tem um relacionamento abusivo, que às vezes sofre violência do namorado, aí ela às vezes fica presa naquele relacionamento e as pessoas têm mania de falar que é porque gosta de apanhar, deve ser que gosta. Então, acho que evitar esse tipo de comentário, né? Porque se a gente julga da referência da gente, do nosso aprendizado, né? E quem é que gosta, né? Assim, o que é gostar, né? O que é gostar? A gente gosta de coisa boa, né? A gente, Uhum, mas lembra que eu falei, né, da questão da cultura, dos hábitos, das crenças, hábito de ser violentado, né? Pode parecer que eu nasci com isso, que isso é natural, que isso faz parte de um relacionamento, né? Eu posso não uhum, conhecer outro tipo de relacionamento, eu posso não saber. E às vezes a história é repetitiva, às vezes você tem uma relação abusiva e você sai dessa relação e você arruma outra abusiva. Então, por isso que é bom você olhar para essa, né? Você viu a história da Maria da Penha, como que foi caminhando, né? Até né, ter a lei, que todos nós já conhecemos, a história da lei, mas como que a história dela começou? Um namoro bonito, uma pessoa, né, legal, que estava uhum. estudando, buscando. Então, assim, ninguém sabe como que as coisas vão evoluindo sutilmente, parecendo que é de forma natural, né? Que é natural.
porque é natural a mulher, né, estar atrás de um grande homem, não é natural? Não foi isso? A gente não ouve essa frase, não é natural, não é biológico, quase. E não é, né? É mentira, é uma imagem errônea, né? Não é bem assim, né? Só para avisar que o formulário para garantir os certificados já foi aberto e agora a gente vai para a última pergunta. A rivalidade feminina poderia ser considerada um tipo de agressão? Eu, assim, acredito que sim, que é uma agressão para as duas pessoas, né? Para as duas. Mas é uma falta assim, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento da história, aquela coisa de que a mulher nega de que isso esteja acontecendo, que isso possa acontecer, né? Há quem diga que isso é coisa de esquerda, né? De esquerdista, a questão da violência, né? Mas quanto mais ela olhar para dentro dela, né? Cada uma dessas pessoas, dessas mulheres puderem olhar e refletir, né? Porque é um aprendizado, é uma crença errônea essa de que a mulher não é amiga de mulher, né? Mulher não pode confiar em mulher. Eu vi outro dia dois posts num grupo de mulheres, um grupo feminista, em que um post colocava uma mulher que faz aquelas, como é que chama? Aquelas ginásticas, né? Que ficam bem musculosas e tal. E o outro era da questão da rivalidade. Mas, o outro era se a mulher se consultaria, se gostava de consultar com um ginecologista, um homem ou uma mulher? Ginecologista, homem ou mulher? Né? E assim eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, primeiro a questão do corpo, né? De todo mundo. Ah, não, esse corpo, não queria. Aí algumas pessoas, mulheres, né? Só tem mulher nesse grupo. Algumas mulheres falavam assim, não, o corpo é dela, ela escolhe, ela quer, ela gosta, vamos, né? Então, isso mostra a questão mesmo da cultura, de como que, porque o corpo bonito, corpo é aquele corpo padrão, existe um padrão de corpo, né? Então, o corpo que envelheceu, o corpo. Só que a história do nosso corpo, ela não é uma história individual. Meu corpo, ele é ancestral, eu tenho traços de familiares, de um grupo de familiares lá de trás, né? E eu tenho uma história familiar, onde ser alto ou ser baixa tem um significado, tem a mão mais comprida, parece com o avô, o cabelo assim, lembra a tataravó, não sei, sabe? Tem uma história. E que se eu for moldando a minha história, e se eu for mudando, me adequando a cada moda que vier, cada e tal, a minha história parece que vai se fragmentando e se perdendo, né? Então, mas assim, as pessoas às vezes não fazem essa reflexão. E a questão de se homem é confiável, mulher não é, sabe? Isso tudo é uma construção histórica na história de violência da mulher. A gente não vê nenhuma mulher agarrando um homem, levando ele para um canto, para um mato e violentando ele, né? Então, assim, são coisas que acontecem com as mulheres. Por que tem que ter um vagão feminino no metrô? Né? Só para mulheres no metrô? Porque a maioria, se não quase todas, já sofreram violência de alguma forma. Eu tenho uma amiga que fala que nós mulheres, se olhar, todas as mulheres praticamente têm uma história de violência para contar, de algo que assim, tocou profundamente e que ela carrega, às vezes, no seu mais íntimo, sabe? Lá no cantinho, escondidinho, que ela não se permite nem olhar para aquilo. Né? Então, eu acho que pode ser considerada... eu penso que uma agressão, uma falta de conscientização, sabe? De empatia com o seu par, mais ou menos isso.
Muito obrigada, Cristina. As perguntas acabaram, mas tivemos muitos elogios às respostas também. E aí é isso. Aí agora a gente vai realizar o sorteio. Aí gostaria de agradecer muito em nome do coletivo pela sua participação. Agregou muita coisa, é um tema muito importante. A gente falou isso na última aula, e infelizmente a situação se repetiu, que na outra aula, que era a história da mulher na medicina, né, é de, assim, nem 2% dos inscritos eram homens, isso se repetiu agora, e é muito triste, né, porque eles vão se formar como profissionais da saúde, deveriam saber lidar com essa situação de violência contra a mulher. Mas muito obrigada por tudo, a gente agradece demais. Eu que agradeço, sabe? E é muito importante, sim, porque eu acho que o homem, né, precisa sim procurar entender a mulher que ele vai atender, né? Assim, o médico, a mulher que vai chegar no consultório dele, a própria mulher, né? Receber outra mulher e a gente conseguir colocar numa caixinha lá no cantinho as nossas questões para estar aberta para as questões do outro, dessa pessoa que está à nossa frente. Agradeço, viu, gente? Gratidão pelo convite, muito obrigada. Acho muito importante esse trabalho de vocês, acredito que serão, né, grandes profissionais. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Cris. Boa noite. Boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente. Tchau para vocês. Tchau.